Fala boa noite de novo, que eu soltei o áudio agora. Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a permissão de Deus e estamos aqui nesse novo programa, mais uma vez aqui, e dizer que estamos muito contentes aqui e esperando que vocês estejam participando e participem conosco, interajam aqui com a gente. Hoje temos aqui alguns convidados nossos importantíssimos aqui. Eu quero começar pela doutora Carmen, ela que é bacharel em serviço social, especialista na questão de dependência química, e que hoje ela vai nos informar aqui de tudo esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Eu quero te agradecer, doutora, pela sua participação. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Já a gente vai ouvir a doutora aqui com muita tranquilidade. Também aqui estamos hoje aqui com o doutor Herbert, ele que é clínico geral e médico do trabalho, um amigo que a gente conheceu e que foi uma honra pra gente. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui conosco, viu? Chiquinho, primeiramente é uma honra estar aqui. Muito obrigado por esse convite, tá bom? Fiquei muito feliz por ser chamado. Quando eu cheguei aqui, descobri que vinha a doutora Carmen. 5 minutos com ela, já saí outra pessoa. Muito bom, muito feliz. E o José Carlos também, que 2 minutinhos com ele, já sou outra pessoa. Muito obrigado pelo convite, viu? Que bacana, muito obrigado, senhor. Também estamos aqui com o Zé Carlos. Ele que é nosso amigo, é terapeuta, faz um trabalho bacana também, voltado à dependência química e de álcool. Então eu quero te agradecer, Zé. Muito obrigado aqui pela sua presença, obrigado pelo seu mais trabalho, uma vez, viu? Chiquinho. Eu estou ficando freguês da casa. Isso é importante, você aqui é sempre bem-vindo, Zé. E eu fico feliz assim, com esse potencial, um médico do trabalho, uma especialista como a Carmen, Essa luta que nós temos constantemente, principalmente não só da dependência química, mas num todo o contexto, como nós comentamos na semana passada. Então, eu estou feliz demais e eu quero agora cutucar vocês dois aqui, porque eu vou ficar só na retaguarda, tá bom? Perfeitamente. Eu quero também agradecer ao nosso amigo Esdras, ao Fabinho. Muito obrigado, viu? Estamos aqui na área. Vocês são os que fazem acontecer. Também quero agradecer ao presidente Ricardo Patá por nos ceder o espaço aqui. Muito obrigado, presidente. Sempre aqui nos acolhendo e a gente usando aqui o seu espaço e levando as informações voltadas aos trabalhadores em transporte e todos aqueles que nos acompanham aqui nesse canal. Bom, vamos iniciar aqui o nosso debate hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu já queria iniciar, doutora Carmen, com a senhora, porque a gente sabe que a questão de dependência química e álcool é um problema muito sério que afeta os lares, afeta a sociedade. Lamentavelmente é uma doença. Eu fiquei sabendo hoje para a senhora incurável, isso, porém tratável. Então isso já é um ponto muito positivo e nos traz e nos enche de esperança. Então eu queria muito ouvir a senhora, mesmo com essa situação agravante que é a droga e o álcool, mas que a senhora desenvolve um trabalho, um projeto bacana, e eu queria ouvir a senhora em relação a esse tema. Ok. Vamos lá, eu vejo que a primeira coisa importante é realmente desmistificar o que é a dependência química, o que é a adicção. É uma doença primária, progressiva, incurável, mas tratável, A doença da dependência química, ela é genética, ela não é hereditária. Então, às vezes a pessoa fala, mas o meu pai e a minha mãe não bebiam, não usavam, e por que eu sou um dependente, Aí você vai fazendo a anamnese da família e tem ali, o avô era um dependente de jogo, o bisavô era uma pessoa que tinha dificuldade com relação a sexo, a pornografia. Só que antigamente essas questões alimentavam o machismo e não vinha como uma doença, Mas enfim, a adicção, que eu gosto muito desse termo porque ele engloba dependência de álcool, dependência de sexo, dependência de trabalhos, workaholics, dependentes de jogo, O viés é o mesmo. Uma vez nascido com essa predisposição orgânica, ele é impotente perante a toda e qualquer situação compulsiva.
né? A grande característica da dependência, da adicção, é essa questão da busca do preenchimento do vazio de fora para dentro. Então, como é que eu preencho esse vazio, né? E você pode, fazendo uma análise, porque assim, o bebezinho, quando está sendo formado na barriga da mãe, ele já nasce com a predisposição, tá? Então, ele já tem comportamentos alterados desde a infância. E a nossa população, infelizmente, não tem o conhecimento do que essa doença faz, do quanto que ela destrói, né? Ela destrói, como disse o Chiquinho, não destrói só o dependente, destrói a família, destrói profissionalmente. E, infelizmente, né, doutor, quando chega a situação de uma queixa na empresa, é porque o quadro está muito grave, porque na família já avançou muito. E né? traz aquele estigma, né? Que todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas e não piora o prognóstico. Isso. Até porque essa esposa, como é que ela vai ligar e falar na empresa que o esposo tá com a adicção, é um adicto, se ele pode perder o emprego? Isso, exatamente. Então ele tá bem, não aconteceu nada, né? Só que nós sabemos que essas facilitações levam à morte, né, Zé Carlos? Exatamente. Então isso destrói muito. Então, Doutora, deixa eu perguntar para a senhora, em relação... E não tem idade, né? não tem idade, você né? nasce com o organismo predisposto. Essa criancinha, quando você vai avaliar, porque pegava e levantava a história do paciente, era aquela criança que nada estava bom, nada preenchia. Né? Tá certo que a criança, dependendo da idade, da evolução, ela tem momentos cognitivos, mas você percebe que já tinha mais dificuldade, baixa estima, dificuldade de lidar com frustração. Já mostrava pra gente desde sempre, né? Desde Se tivesse um olhar um sempre. pouquinho mais, a gente pegava, sim. E isso eu costumo falar muito com as famílias que eu atendo também. Porque às vezes fala assim, mas será que o meu filho é? Só tem um jeito de avaliar, através do comportamento. É a conversa, é a observar. Você ensinou não para essa criança? Você consegue trabalhar e elaborar essa questão da resiliência? Isso vai ficar muito claro para uma criança que já nasceu predisposta. Né? Isso é muito interessante. Uhum. Então, assim, nós não estamos falando de sem vergonhice, de falta de caráter, nós estamos falando de uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde. Não foi a Carmen, não é o Zé Carlos, não é o Dr. Herbert que está dizendo. É a Organização Mundial de Saúde. Então, é uma doença. E por que não tem cura, Chiquinho? Porque se a pessoa passar 20 anos, vamos supor, vamos falar de uma das piores drogas, que é o álcool, tá? Que apesar de ser lícita, é uma das piores. Se a pessoa ficar 20 anos sem beber, e de repente ela acha que ela pode tomar uma dosezinha, ela vai recair e ela vai voltar da onde ela parou, da onde o organismo dela ficou. Infelizmente. Então, não vai, o adicto, ele perde o controle, infelizmente. Ele é um paciente muito instável, né? Ele é Apesar instável. de ele ficar bastante tempo sem recair, ele tá sempre... A gente tem que estar sempre de olho nele. A gente Sim. não pode perder ele. E ele também não pode achar que ele tá curado. Esse chá do jatobom que o paciente toma que é o de perigo. vez em quando Que é o que a gente tem que ligar o farol Olha. vermelho. O farol vermelho tem que ficar em cima dele. Que é aí Porque que ele... para entrar em recuperação, algumas coisas precisam deixar de serem feitas. Eu preciso tomar cuidado com os meus gatilhos. Né? Se eu bebia no bar do Zezinho quando eu saía do emprego, eu preciso mudar de rua a princípio, porque aquilo vai ser um gatilho. E identificar os gatilhos é muito difícil, né, doutora? Muito. E às vezes não aceitam os gatilhos deles. Não. E saber que parar de usar não é recuperação. Parar de usar é só abstinência. E aí muitos entram nesse processo de abstinência e o famoso morder corrente. Tá
tá tão irritado, a vida não tem sentido, que pergunta, mas qual é o ganho que eu tenho em não usar? Né? Então, o limiar disso tudo, ele é muito tênue. Nós precisamos ter muita clareza, mas um paciente em tratamento, ele tem uma qualidade de vida que é a coisa mais linda, né? Me perguntam, não sei se para você já fazem essa pergunta, Dr. Herbert, se todos têm que internar, né? Porque o tratamento de dependência química, ele é feito por etapas. Dependendo do grau de desenvolvimento da doença, de comprometimento físico, mental, emocional, a pessoa precisa internar. Mas se ele estiver num nível em que a abstinência não vai ser um quadro de sofrimento e a reinserção social dele for ainda positiva, né? Tá preservada, aí a gente consegue ainda não perdeu a sim, família, sim. ainda não perdeu o emprego, ele pode fazer um tratamento ambulatorial. Mas é um tratamento, doutora, que envolve bastante, não só... Envolve um monte de camadas, né? Sim. A parte familiar, estrutural, com o médico, com um profissional Sim. adequado, muita gente em cima dele. Hoje em dia, Dr. Herbert, é muito complicado falar de um tratamento de dependência química sem entrar com a parceria de um psiquiatra. Tem que ter um As atendimento multifatorial. medicações, elas são muito necessárias, porque um organismo predisposto já não fabrica, né, em quantidade suficiente, serotonina. Então, ele está sempre naquela instabilidade que tu disse. De buscar sempre mais e mais e mais e mais. Por conta da e aí ele tolerância. está totalmente desequilibrado. Entende? Então, isso precisa estar. E aí, o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta. Grupo de ajuda. O grupo de ajuda Eu acho fundamental. é fundamental. Olha, todos nesses são meus fundamentais. anos todos de trabalho, eu nunca vi uma pessoa se recuperar sem grupo de ajuda. Também. Acho que eu não tenho Eu já trabalho vi com a senhora, mas pessoas- é excelente. Então, eu pegando uma parte, é o seguinte. Hoje eu costumo dizer para a família, né, e para o dependente também, que o tratamento ele é universal. Multifatorial. A terapia de grupo é universal. Sim. É o que funciona. Hoje nós temos clínica, a doutora acho que tem, já deve estar até mais atualizada que eu, que temos clínica até de R$70 mil por mês. Sim. Só que o tratamento ele é universal, ele é igual daquela comunidade terapêutica, daquela clínica de reabilitação, quem paga um salário mínimo, que paga sim. 2 salários mínimos, mas o fundamental na recuperação é o tratamento de grupo. De 12 É a terapia de passos. grupo, São os 12 passos. Eu até falo, Que está no doutora, ar estampado. viu, doutora? Eu até Estampado. falo assim, olha, se você for na clínica, então você primeiro visita, e já a primeira coisa que eu mando eles perguntar, vocês trabalham dentro dos 12 passos? Se não trabalha, não vai funcionar. Não. Não vai funcionar. Eu queria- Comunidade terapêutica é muito diferente de uma clínica de reabilitação ou uma clínica de psiquiatria, né, doutora? São 3 coisas diferentes. Só que assim, existe paciente para todos os nichos, Uhum. mas nem todo paciente vai se beneficiar com qualquer nicho. Por exemplo, pacientes totalmente comprometidos, que já têm um nível de sequela, que vai para uma comunidade terapêutica, que não tem um acompanhamento médico, que quem está ali são os próprios ex-pacientes que acabam se transformando Sim. em Terapeuta. Colaborador para se terapeuta. ajudar e dar. Ele não vai se beneficiar, Dr. Herbert, Sim. porque ele vai precisar da medicação, Sim. né? Então, assim, cada caso, independência química é um caso. Tem caso que vai se beneficiar no ambulatório, tem caso que precisa de uma clínica, tem caso que se beneficia numa comunidade. Mas a gente entra que tem que ter o grupo de ajuda. Esse tem que ser para todo mundo. Tem que ter. Eu assino embaixo, Dr. Tem que ter. Herbert. Eu trabalho no hospital, o Benedito Montenegro, um abraço pro pessoal do Jardim Iva. Lá é uma população um pouquinho mais carente.
e eles não têm muita condição de clínica. Eles não têm, e pacientes, geralmente, que eu pego lá, são os pacientes que estão no estigma. Então, eles estão na dependência máxima, já perdeu um apoio familiar, já não tem... E lá, graças a Deus, tem uma comunidade religiosa muito forte. Graças a Deus. E eles ajudam muito a gente. Então, eu chego para os pastores de lá e falo assim, olha, eu estou com um paciente aqui, você não consegue um espaço aí para mim? Eles conseguem psicólogo, graças a Deus, conseguem os grupos de autoajuda, graças a Deus, e se precisar, eles conseguem internação. Então, vai se adaptando, cada um tem o seu... Como a doutora falou, é o seguinte, a questão da internação, nem em todos os casos é necessário. Nem todos. Por exemplo, eu tenho a minha experiência foi praticamente nesse sentido. Eu não precisei de internação. Mas eu tive uma crise, um sofrimento, digamos, de quase 4 meses de abstinência. Eu acordava gritando, chorando, tremendo, molhado, tremendo. E meu pai corria no quarto para saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque não é que eu não aceitei a internação, é que era difícil. Sim, financeiramente era difícil. Hoje a nossa barreira é essa, né? No Brasil, então o que eu fiz? Eu me agarrei em tudo. Eu comecei em todos os grupos de autoajuda, todos, sem exceção. Onde tinha um grupo que falava, olha, aqui nós fazemos um tratamento, eu estava lá. Associação Antialcoólica, tem uma coisa interessante que eu vou pegar, que eu não passei naquela vez. Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, eu acho que depois do AA foi a associação, né? Foi. E depois teve o Instituto Fraternal de Laboterapia, né? Que depois a associação, inclusive o Dr. Francisco, que ensinou o Coronel Ferrarini. Na época até fazia esse trabalho, né? Na recuperação. E lá eles falavam 3 coisas interessantes, 3 estágios do dependente, tanto de álcool ou de outras drogas. Que era assim, começava com o macaco, o leão e o porco. Você lembra disso? Isso é muito... As 3, porque como a doença é progressiva, ela passa pelas 3 fases. A do macaco é aquele que toma todas, faz palhaçada, brinca com todo mundo, leva todo mundo para casa no final da festa. A esposa fala assim, tá vendo, seu traste? Aquilo que é marido, ele sabe beber. Exato. Só que a doença está ali, só que não avançou ainda. Então, a fase do macaco. A fase do leão já entra na questão das sinapses, da interação. E aí começa a ter aqueles curtos-circuitos, porque vai queimando os fatores, eles ficam irritadiços, já começam a ter as perdas de memória, já não lembra muito bem as coisas, a família acha que está fingindo que não lembra. Né? Já começa aí a ter os malefícios. Começam os prejuízos. Aqui, já não é mais aquele amigo bem-vindo. Né? Já começa a carregar os estigmas. Eu bebo quando eu quero, né? Eu bebo quando eu quero. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, que eu quero, né? Deixa eu primeiro agradecer aos nossos internautas que estão nos assistindo. Tem aqui alguns, o Nailton Porreta, boa noite, equipe do CondoCast, o Luiz Riceto, o Elvis Mendonça, Diego Oliveira, Herbert de Oliveira, nosso Binho. Abraço, viu? Gosto muito de você, viu, Binho? Aí, ó. Também o Diego Oliveira, Carvalho, o Marcos Rodrigues, o Rafael Santos. Estamos com quase 3 mil pessoas ao vivo. Olha que em bom. 18 minutos. Olha. E assim... Tem o Hermes aí também fazendo pergunta. Hermes é nosso grande amigo. Mas, doutora, eu queria, meus amigos aqui, inclusive, antes de eu passar para o doutor Herbert, para ele falar um pouco aqui em relação... Você começou a falar, começou a subir 3.130. Que maravilha. Muito obrigado, viu? A estrela do, muito do podcast, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Fico muito feliz em vocês acompanhar o nosso trabalho, até porque é um trabalho voltado aos interesses da categoria, dos seus familiares, né? Temas extremamente importantes que levam informações necessárias para o dia a dia, né? Tanto do trabalho como pessoal. Sim. Então esse é o nosso objetivo aqui, é fazer esse trabalho. Mas eu queria, antes de passar para o doutor, Fábio, que você colocasse aqui aquele vídeo do prefeito, porque a gente faz críticas, mas também tem que fazer elogios. Eu acho que é o justo, né? A gente pode criticar, a liberdade de expressão é para isso, mas também temos que fazer elogios quando necessário. Sim. E houve uma cena semana passada, né, do que se refere aos interesses dos trabalhadores em transporte,
que era o 13º salário, que não tinha sido pago naquela ocasião, juntamente com o VR, que foi uma conquista do presidente Moleque, que foi o VR nas férias dos trabalhadores, que foi uma conquista na campanha salarial. E eu quero te parabenizar, presidente Moleque, por esse trabalho assim que você tem feito, brilhante, junto aos trabalhadores, junto com a sua direção do sindicato, que eu faço parte também, me orgulho muito, e dizer que estamos muito contentes com o seu trabalho, enquanto presidente da nossa entidade, e vem conduzindo de uma forma assim, com muita maestria e muito respeito aos trabalhadores. E eu queria que você passasse aqui, rapidamente, aqui o vídeo, Fabinho, por favor, para que todos lembrassem aqui o vídeo do prefeito. Pessoal, minha mensagem aqui é para você, motorista e cobrador do Sistema de Transporte Coletivo de São Paulo. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025. Tomei conhecimento desse documento aqui. E o que é esse documento? São empresários que têm um serviço de concessão de transporte coletivo da Prefeitura de São Paulo, pedindo dilação de prazo para pagar o 13º. Vou deixar muito claro. Eles dizem ali que é com relação à questão do quadrienal. Não tem nada a ver com o quadrienal, com a responsabilidade, a obrigação de todos os empresários pagarem em dia os seus colaboradores. O pagamento do 13º é um direito do trabalhador. Ele trabalhou o ano inteiro, ele tem esse direito. E não vai acontecer de que essa turma vai fazer isso, prejudicar o trabalhador e achar que não vai acontecer nada. Eu vou tomar todas as medidas administrativas e judiciais para garantir que você, trabalhador, tem o seu direito de receber o seu 13º. Não achem eles que vão fazer uma pressão para cima da prefeitura, porque eu não vou aceitar. Respeito-os e os tenho como grande parceiro do trabalho do transporte coletivo. Mas esse tipo de atitude é inaceitável. Todos os pagamentos, escutem isso, todos os pagamentos da Prefeitura de São Paulo, às empresas de transporte coletivo, está em dia. Portanto, não existe motivo algum para que eles atrasem o pagamento do salário, em especial aqui do caso do 13º. Portanto, eu conto com vocês, trabalhadores, motoristas e cobradores, para que a gente atenda a nossa população do transporte coletivo. E que vocês possam continuar dando essa grande contribuição para o crescimento de São Paulo. A questão desses empresários irresponsáveis, quem vai tratar com eles sou eu. Fábio, eu pedi para você colocar isso aqui, meu irmão, porque assim, houve esse atraso do pagamento, tanto do 13º quanto o VR dos trabalhadores. Foi feita uma paralisação aqui na cidade de São Paulo na terça-feira passada. Nós estávamos aqui, inclusive, no momento. E o prefeito deu essa declaração, esse depoimento público, se dirigiu aos trabalhadores em transportes. E eu quero aqui parabenizá-lo nesse momento aqui ao prefeito, pela sua fala, pela sua dinâmica em relação à atuação em defesa dos trabalhadores. Foi chamada uma reunião emergencial com o setor empresarial. Todos os empresários de ônibus estavam presentes nessa reunião. E o prefeito fez valer o contrato que há com essas empresas e o pagamento do 13º, as duas parcelas, inclusive, que era para ser paga dia 20 de dezembro, foi paga na sexta-feira junto com a primeira parcela. Inclusive o VR nas férias dos trabalhadores. Isso mostra o respeito que há aos trabalhadores em transporte. Motoristas, cobradores, setor de manutenção, fiscalização, do setor de escritório, administração. Isso é importante, a unidade, a união, o respeito que há entre os trabalhadores, que aí se passa a ter respeito também fora. É importante a fala do prefeito, porque houve uma fala de respeito a uma categoria tão importante que transporta pessoas. Então, o meu aplauso vai para você, trabalhador, que está com seu dinheiro no bolso. Parabéns por acreditar no seu sindicato, por acreditar na sua dinâmica do seu trabalho. E obrigado, prefeito, por ter feito valer os direitos dos trabalhadores em relação ao que se refere aos salários dele e aos benefícios da categoria. Isso é importante. E o mais importante ainda, prefeito, a categoria ouviu o seu apelo. O senhor pediu para que a categoria voltasse a trabalhar por um voto de confiança à sua pessoa, e assim a categoria o fez. Voltou a trabalhar e também na sexta-feira o pagamento foi feito no dia 12 de 12 de 2025. Tudo em dia, categoria contente, família da categoria contente,
presentes garantidos de Natal. Isso é importante. Certo, doutor? certo. Então eu quero aqui agradecer a categoria, os trabalhadores e a todos vocês que estão nos assistindo. Chiquinho, ainda tem mais. Agora em janeiro, o trabalhador vai ter 2,5%. Perfeitamente, Fabinho. Agora, em janeiro, que vai ser pago no pagamento dia 5 de fevereiro, vem mais 2,5% de aumento em cima do salário atual dos trabalhadores. Isso é importante que a categoria possa... Merecido, né? Merecido. É uma categoria que merece. Chiquinho, foi só falar bem que subiu para 5.160. Olha que maravilha. Chiquinho tá- Muito obrigado a você que está nos assistindo. É uma honra. Mas a gente quer ouvir também aqui um pouquinho o Dr. Herbert, que ele que é clínico geral, é médico do trabalho, é um amigo que a gente teve o prazer e a honra de conhecer. E dizer, doutor, que infelizmente o homem, ele tem um preconceito de procurar um médico, né, para se cuidar. E a gente vê doenças que acontecem, principalmente no homem, e quando ele vai tratar, já pode ser tarde demais. Já perdemos muitos amigos em relação a muitas doenças que poderiam ser tratáveis. E eles não procuraram o médico em tempo hábil, e infelizmente, quando procurou, já estava com a sua enfermidade muito agravada. E eu queria te ouvir, o senhor doutor, em relação a esse tabu que o homem ainda, que os homens ainda, que nós homens ainda temos medo de procurar o profissional da saúde para se cuidar e se tratar. Chiquinho, eu vou trazer aqui um dado muito importante. A gente percebe, né, que o homem ele vive em média 7 anos a menos que a mulher. Isso é uma coisa bem absurda. Por que o homem vive 7 anos a menos que a mulher? E também tem um outro dado muito importante. 70% do homem que procura o médico teve influência de algum familiar. Então, esposa, família, 70% dessas pessoas só procuram por essa influência externa. A gente tem que só dar uma desmistificada, Chiquinho, porque é o seguinte, o feminismo prega igualdade social, importantíssimo, a doutora está aqui, importantíssimo, mas o machismo bate no homem. O homem, ele também adoece, o homem também chora, o homem também sofre, o homem tem as suas ansiedades. E tem esse estigma de ser não adoecer. Eu sou homem, eu sou provedor, eu não fico doente, eu estou sempre forte, eu estou lá sempre que precisar. E é nisso que eu esbarro bastante. Então, Chiquinho, isso que o senhor falou é muito importante. A maioria das doenças que os homens morrem são doenças cardiovasculares, hoje que mais mata o homem, câncer de próstata, câncer de pulmão, são doenças, diabetes, né? São doenças que também não têm cura, mas são tratáveis. São tratáveis. E quando o cara vem buscar ajuda, ou ele está muito mal, ou já não tem muito o que fazer. E é muito importante a prevenção. Então, a gente tem esse preconceito muito enraizado na saúde do homem. Então, você, homem, você fica doente, você precisa de ajuda, tá bom? E só mais uma coisinha aqui, Chiquinho, muito importante. Outra barreira que eu também tenho, doutora, muito interessante. Tô num pronto-socorro, tô atendendo, chega um paciente para mim num sábado. Trabalho de sábado, doutor, tô com isso, você olha o cara, eles vêm ensaiado, né? Geralmente a pessoa vem ensaiado no médico. Doutor, manipulação total. Manipulação total. Mas eles vêm ensaiado, doutor, tô com uma dor no ombro, tal. Aí você para, você fala, respira. O que você está sentindo? Fala a verdade. Como é que tá isso aqui? Aí o cara desaba, ganha o cara e se abre. Então, geralmente é um paciente de 40 anos, 45 anos, que não faz atividade física, tabagista, acima do peso, hipertenso. Aí você fala pro cara, olha, cara, você tá no pronto-socorro, ou tô no ambulatório da empresa, você fala, olha, cara, legal, vamos se cuidar, vamos pedir os exames e tal, vamos fazer isso e vamos marcar esse médico, um clínico. Só que o cara trabalha das 8 até as 5. E a UBS geralmente é das 8 às 5. E pro cara aceitar que tem que faltar para ir no médico? Não aceita, doutor, eles não aceitam. Fala, doutor, não vou. Você fala, não, mas tá na hora de ir, agora é a hora, vamos investigar, vamos, tá comigo, tô com você. Doutor, não vou faltar para ir no médico. Você fala, cara, mas você não tá faltando, você tá ganhando. Você tem que se cuidar, agora é a hora. E outra coisa também que é muito importante, teve recentemente, Quinho, lá na garagem, a gente teve o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Decidimos juntar e fomos em todos os setores. Falar, dar uma palestra, foi uma dinâmica bem legal, eu gosto disso, né? Promoção da saúde é essencial, né, doutor? Fizemos a promoção da saúde, falamos sobre...
eu tô numa garagem, você conhece, predominantemente de homens, mas tem também o público feminino, e eu dei muita importância para a saúde masculina. Me sinto mais à vontade, gosto, e dei. E falei muito pouco sobre a saúde feminina. E por incrível que pareça, o feedback que eu tive passava em todos os setores. Meu ambulatório é aberto, vamos fazer o rastreio, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 90% foram as mulheres, assintomáticas, lindas, maravilhosas. Tem que ir mesmo, doutor, tô com isso. Vamos fazer exame, vamos. Os homens, parece que eles não... Tem alguma coisa ali que não entra, né? Mas devagar a gente vai quebrando esse paradigma. Doutor, é um paradigma que o senhor acabou de falar aqui, que precisamos que os homens entendam, né? Nós homens entendemos isso. Passamos a entender que é necessária a prevenção, né? Se cuidar, fazer exames, detectar possíveis causas, né, doutor? Sim. E para que cuide, para que você seja cuidado. Porque quando você fala que você é o provedor da sua casa, maravilha, isso é muito importante. Pode ser, não tem problema, a gente não está batendo nessa mesmo, tecla. É verdade. Porém, para você continuar sendo provedor, vocês têm que estar com saúde em dia. Você não pode estar doente. Se você estiver doente, você vai atingir a sua família. Então, nós temos que parar de ser negligentes, porque nós homens somos negligentes. Isso aqui eu não estou falando só para você que está me escutando, não. A mim também. Nós homens somos negligentes em relação a isso. A nossa própria saúde. A se cuidar da nossa saúde. A procurar um especialista, um médico. É importante que a gente possa ver como é que estamos de saúde. E se tiver algum problema, tratar, não é o fim, é tratar. É para envelhecer. Outra coisa que eu costumo dizer, doutora, e que as pessoas até dão risada. Olha aqui, ó. São dedos, é uma mão com dedos. O homem precisa entender que as coisas se modificaram. Quando se fala em prevenção de próstata, não significa dizer que o exame necessário será o toque. Esse exame aí é o último, gente. É o último, não tá aqui. A medicina avançou, né? Tá aqui um profissional. É para outra coisa. Hoje é PSA, né, doutor? PSA, é o exame, é ultrassom, tem muita coisa, gente. Não precisa. Só faz o exame de toque, doutor, em qual caso? Infelizmente, já está bem avançado. É isso. Então precisa entender. Eu não vou, olha, é preconceito. É nada, meu amigo. E se for necessário fazer, faça. É para você fazer e curar ou morrer? Exatamente. Eu prefiro fazer e curar, doutora. Com certeza. Então nós temos que tirar esse tabu, Zé. Chiquinho, pegando uma parte interessante que o doutor estava falando, né, o Herbert, essa questão do preconceito, eu nunca tive. Eu vou falar uma coisa até meio assim assustadora, mas eu sou de uma opinião assim. Se o médico chegar em mim e falar, Zé Carlos, olha, você tem que comer cocô, senão você vai morrer, eu como. Não tem essa de, não, porque não, eu como. Agora, o que eu vejo, doutor, a realidade nossa, nós que estamos aqui, que lutamos, né, não só pelo trabalhador, mas para a nossa saúde, é políticas públicas que não tem. Falta políticas públicas. E isso está ligado, as doutor, políticas um pouquinho ineficientes também, exatamente. Né? As políticas públicas estão ligadas à indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica não quer isso. Eles não querem a nossa saúde. Porque eles vivem nas custas das nossas doenças. Eu estou errado? Eles vivem às custas da nossa doença. Porque quanto mais doente, mais eles vendem. Agora, eu já brinquei com alguns colegas até de falar assim, olha, escuta, vamos ser sinceros entre nós aqui. Tá? Você já foi em algum médico que ele fala, olha, eu não consigo dormir. Tá bom, você olha, eu não consigo dormir, eu fico rolando na cama. Tá, algum médico passou para você um chá de camomila para você tomar? É tarja preta, é a indústria farmacêutica. É o que está rolando ali, me desculpa, né, com todo respeito. Mas é políticas públicas não só na saúde, em todos os aspectos da sociedade, né? Políticas públicas do trabalho, políticas públicas da questão da saúde, políticas públicas escolar, da segurança. Então, quer dizer, políticas públicas que está faltando, é divulgação. E quem tem que fazer isso é o movimento sindical que tem que tomar frente disso, né? Verdade, Zé. Nós temos que estar divulgando, nós, né, que fazemos esse trabalho na dependência química também, começar a divulgar, começar a fazer o trabalho de formiguinha, porque nós vamos tomar esse espaço. Promoção da saúde, temos que ter mais promoção de saúde, sim, concordo. E as Mas, poucas políticas públicas, realmente, eu também concordo que são ineficientes. Olha,
na minha experiência, eu conheço CAPs AD, que estão dando conta de tratamento para a população de forma eficiente. Eles também eles conseguiram fazer uma mudança de horário, né, doutora? Sim. Que eles estão se adequando a isso. O CAPS é excelente, eu amo o CAPS. Então, eu vejo assim, nós podemos falar de políticas públicas, sim, mas já existem políticas públicas e espaços que já estão nos ajudando em várias áreas. E estão dando bastante frutos. É que eu concordo com a senhora. Falta divulgação. Falta divulgação. Ainda falta um pouquinho de... Porque ainda elas são um pouquinho muito cheias, né? Não dão ainda a demanda ainda. Então elas ficam super faturadas. Mas eu concordo com a senhora. E o CAPS era um exemplo muito bom. Porque uma política pública da saúde do homem era... A gente deixava a UBS um pouquinho mais aberta até mais tarde. Então o doutor que entrava às 8 ficava até às 5, entraria meio-dia e saia às 19. E a gente teve uma boa melhora. O CAPS é pioneiro mesmo. O CAPS ele é excelente. Então nós não podemos esquecer disso. Fabinho, eu queria lhe pedir, filho, eu te mandei uma fotografia aí, acho que 4 fotos, coloca ela pra mim aqui, eu quero entrar nesse tema, e eu já volto aqui com a doutora Carmen, também com o doutor Herbert e com o José Carlos aqui. Eu só queria passar aqui uma situação, já comentei com eles hoje aqui antes, mas eu queria mostrar pra vocês aqui, porque a gente faz uma defesa aqui, e sempre vamos fazer em defesa da mulher. Isso aqui nós não abrimos mão. Eu estava conversando com a doutora Carmen hoje, em relação ao fato do feminicídio, das agressões contra as mulheres. É inadmissível 4 mulheres serem mortas nesse país todos os dias. Como que fosse assim, uma brincadeira, sabe? E a gente fica tão aborrecido, tão chateado com esse tipo de coisa. Porque nós temos filhas, temos família, né? E a gente vê essas coisas acontecer e é lastimável, é lamentável, né? E o Congresso Nacional precisa se movimentar em relação a isso aí, Zé. Porque precisa ter penas mais duras. Não podemos permitir, claro que a gente respeita a Lei Maria da Penha. Eu acho que é uma lei muito importante, ela veio voltada aos interesses das mulheres. Mas eu acho ainda que falta muita coisa a ser feita para se ajustar essa lei. Nós vemos aí mulheres chegar em delegacias e a autoridade policial entender, e é o entendimento dele, a gente respeita também. Pode não concordarmos, mas respeitamos, né? E acaba deixando o indivíduo solto, né? Agride a mulher ou ameaça a mulher, deixa ele solto e o final a gente já sabe qual é. Ou ele vai bater de novo nela, ou ele vai tirar a vida dela. Isso. Infelizmente, é isso que acontece. Hoje eu coloquei essa foto aqui e eu nem pedi permissão. Mas é minha amiga, eu tenho certeza que ela não vai achar ruim. O nome dessa moça aqui é Márcia. Ela tem 43 anos de idade. É minha amiga há muitos anos. Ela estava indo trabalhar hoje. E no trajeto do trabalho, ela saiu de casa. Acho que ela não andou 500 metros. Um cara agrediu ela com uma garrafada na cabeça dela. Abriu a cabeça dela, tomou 12 pontos na cabeça dela. Quase tirou a vida dessa menina. Foi internada, assim, para ser socorrida, né? Tomou os pontos. Pegaram esse meliante, prenderam, os motoqueiros pegaram ele, acionaram a polícia militar, prenderam ele, chamaram ela para ir reconhecer. Ela saiu do hospital, foi reconhecer na delegacia, reconheceu, e ele saiu primeiro do que ela. Flagrante, não foi? Ele foi embora primeiro do que a flagrante. Mas a autoridade policial entendeu que ele poderia responder em liberdade. E ele está solto. E ele tinha agredido antes dela mais outra mulher. Ou seja, esse meliante, esse marginal, vai agredir, se não já agrediu hoje, vai agredir nos próximos dias. Sim. Ô Chiquinho, Então, sabe o que é engraçado você estar falando isso? Porque quando a mulher está sofrendo abuso em casa, ela fica reclusa, a polícia reclui ela, esconde ela e o cara que agride ela fica solto. É um absurdo, e ela passa no doutor. pronto-socorro, ela vem toda escoltada, ela é atendida por a gente, pelo alguma coisa que ela tem que passar e ela volta pro recluso, porque ela está escondida. O cara que abusa dela, que bate nela, está solto. É isso que você falou. é um absurdo, É uma doutor. coisa que eu acho absurdo, isso realmente é uma coisa... Nós temos muitas mulheres aqui nos assistindo, muitas mulheres. Eu quero também agradecer ao companheiro Betão, Luciano Piloto, o Elias Barros, a Nanda Vismara,
a Leila Santos, Diego de Oliveira, enfim, tem muitas mulheres aqui que estão nos assistindo. E você, companheira, não pode se permitir isso. Se você sofreu ou você sofre algum tipo de abuso, denuncie. Denuncie, a palavra é denuncie. Denuncie. Porque chega no pronto-socorro, vocês, por medo, muitas vezes encobrem. E vocês têm que ser fortes nessas horas. Denuncie, essa é a palavra. É isso aí, vocês estão ouvindo aqui de um profissional da saúde, de um médico que atende mulheres que são agredidas, mulheres que sofrem abusos, mulheres que são estupradas, doutora Carmen. Sim. Violentadas. Então, isso é um ato que é inadmissível, Zé. E que a sociedade não pode permitir de forma nenhuma. E que o Congresso Nacional, os nossos deputados, senadores, têm que tomar providência em relação a isso. As leis e as penas têm que ser mais duras, mais drásticas em relação a essas pessoas. Mas, Chiquinho, uma coisa interessante, porque geralmente por trás dessas agressões existe um dependente químico. É isso. Um agressor que tem uma doença. Que eu acho que esse, doutor, que agrediu essa moça chamada Márcia, ele é um dependente químico. Ou ele é um dependente químico ou ele tem um transtorno mental. Porque por trás desse papel de agressor tem algo que faz com que ele perca a crítica das suas ações e haja. Então, assim, o quanto é importante mesmo essas mulheres entenderem que se ela está num ambiente em que há uso de drogas, né? E álcool é droga, vamos lá, vamos reforçar isso, né? Maconha é droga, cocaína é droga, remédio é droga, existem várias coisas, precisa de tratamento, essa família precisa de ajuda, ela precisa denunciar? Sim, mas precisa tratar. E não adianta, porque muitas vezes a mulher pensa assim, isso vai passar, é só uma fase. Ele me ama, ele me ama, ele tá eu fui o nervoso. culpado, eu que fiz alguma coisa, isso eu pego toda hora. Isso Quem dói, ama não bate, quem isso ama não dói, mata. Chiquinho, isso dói. Porque ela fala pra mim, doutor, eu que fui o culpada, chega toda roxa. Eu que fui a culpada. Eu falo, não, calma, você não tem culpa nenhuma. Ele é um doente, sim, ele está doente, sim, mas eu acho que você tem que fazer isso, mas infelizmente... E o dependente químico adicto, se não sofrer nenhum prejuízo, ele não vai buscar ajuda e ele não vai parar. Então, muitas vezes, uma denúncia desta mulher que está sofrendo esse tipo de agressão, ela está preservando a vida dela e a dele também, porque ele vai ser confrontado com a realidade e vai perceber que a substância, que a adicção está destruindo. E muitas vezes eles não estão nem entendendo. Muitas vezes não estão nem entendendo o que está acontecendo. E tem uma parte interessante que a delegacia da mulher são policiais, são homens. Deveria ser todas mulheres. É uma questão que eu já ouvi falar em rede nacional, em televisão, que elas vão lá fazer a queixa e ainda eles fazem pouco caso das mulheres. Olha, Zé, eu vou te ajudar aqui ainda. Falar isso. Eu vou te ajudar. Eu acho que a sociedade já teve uma vitória muito grande, porque as delegacias das mulheres eram fechadas de noite. Mulher, mas não... Eram fechadas de noite. É o homem que tá lá. Hoje eu já vi muitas abertas aqui, 24 horas. Mas elas eram fechadas. E final de semana não funcionava. Né? Que hoje já foi um grande avanço. Eu quero aqui também, está aqui nossa grande amiga, Creonice, ela que é vice-presidente da UGT Nacional, nos deu a honra aqui de estar aqui conosco. É uma grande parceira, uma grande companheira que tem nos ajudado muito. E muito obrigado, Creu, por a sua presença aqui, meu irmão. Vim aqui garantia que eu tinha certeza que vocês iriam falar sobre a violência contra a mulher. Isso a gente não abre mão, viu, Cléo? Não abrimos mão. Chiquinho fala todo dia pra mim lá. Eu até mostrei aqui, Cléo, nesse instante aqui, uma amiga nossa hoje que foi agredida, indo trabalhar. Tomou uma garrafada na cabeça. E pegou alguns pontos na cabeça hoje, né? Por uma pessoa que quando o policial perguntou, por que você fez isso? Ah, não, que eu vi duas pessoas vindo na minha direção, achei que ia me agredir. Não, ele que agrediu com uma garrafa, né? Podia ter tirado a vida dessa moça. Então, lamentavelmente, é uma amiga minha de muitos anos. Chiquinho, se você me permitir, claro. Como a Cléo é uma amiga de muitos anos, e o tema também está muito pertinente nessa questão da mulher, eu quero ceder meu lugar para ela. Se você não se importa, por favor, nós temos ainda
Não, 12 de minutos. jeito nenhum. Vem aqui. Venha, Cléo, ele já cedeu. Venha honrar sua presença aqui, Cléo, pra você deixar ainda mais rico esse podcast. Sente aqui, minha irmã, fica à vontade. Não dá pra passar. Então, Cléo, eu já vou te passar, você vai sentando e eu vou te passar já a palavra em relação a esse grande tema que é em defesa das mulheres, né? Da violência doméstica, a violência, o assédio sexual no local de trabalho, e etc. Uma série de fatores que acontecem que a gente precisa fazermos a nossa parte, cada um fazer a sua parte, pra gente mudar esse quadro, esse cenário horrível que nós temos hoje aí. Bom, gente, boa noite. Né? Boa noite, Bom Cléo. estar aqui com vocês. Obrigada pela sua oportunidade. Na verdade, eu vim acompanhando aqui pelo celular. Legal. Nós estamos numa atividade muito interessante com o coral, né, de Caixa do, Muito bonito, né? da Caixa dos Advogados Olha de que São legal. Paulo, pessoas grande, 99,9% de pessoas mais de 60, tá bom? Então foi muito lindo, bom quando nós estamos chegando no final do ano. E falar de amor, de afeição, de empatia e tudo Todo mais. mundo precisa, né? Exato, e nós precisamos cada dia mais falar sobre isso. Porque eu escutei o doutor colocando sobre como a mulher se culpabiliza da violência. Ela se culpa. Ela, olha, triste, né? Durante muitos anos, eu reencontrei agora uma advogada que sempre fez o papel da juíza no nosso júri simulado. Então, nós fizemos em vários espaços esse júri simulado. Eu brinco que nós só não fizemos no cemitério, gente. Nós fizemos no shopping, na Câmara Municipal, na Lesp, em praça pública, em cooperativa. Nós sempre fizemos esse júri simulado. E sempre colocamos aquilo assim, a mulher se colocando como vítima. Se eu tivesse feito a comida que ele pediu, se eu tivesse levado o chinelo, se eu tivesse levado a cerveja. Se eu tivesse usado a roupa que ele queria que usasse. Se eu tivesse ficado quieta. Se eu tivesse ficado quieta, ele chegou cansado, como se ela não chega cansada. Não é mesmo? Como se ela não chega cansada também do trabalho. Porque hoje os dois trabalham. E ainda você ouve, infelizmente, algumas mulheres falando assim, eu trabalho para ajudar meu marido. Não, nós trabalhamos para ter uma vida comum melhor. Para dar uma vida melhor para os nossos filhos ou para os nossos pais, que muitas vezes eu dependem concordo, de nós. tem que ser igual. Eu Exato. trabalho porque eu também vou ajudar, eu também tenho minha vida, eu também vou fazer. Hoje eu falo muito, quando eu escuto os discursos, né, muito, principalmente no movimento sindical, mas em todos os movimentos, mas eu falo mais do movimento sindical que eu convivo há 31 anos, que quando a maioria dos homens pegam o microfone, eles enaltecem as mulheres. Que nós somos maravilhosas, que nós estamos empoderadas, que nós vamos, né, dominar o mundo. Mas eles dizem o seguinte, mas vocês mulheres têm dupla e tripla jornada. E por que é que nós temos dupla e tripla jornada, meus amores? Porque os homens ainda não compartilham, não dividem os afazeres, não dividem os cuidados da casa, dos filhos, dos idosos, que sempre caem para nós mulheres. Então, nós ainda não vencemos o projeto que a gente vem discutindo tanto, uma política pública do cuidar compartilhado. Tá? Então, acho que nós falamos muito. Então, é falar para vocês, mulheres, vocês não são culpadas. E mesmo que vocês estejam erradas, não dá direito dele te bater, dele te violentar, dele te matar. Perfeito. Tá? Perfeito, não te dá o direito. perfeito. Eu posso errar, eu posso cometer o maior erro do mundo. Eu sou ser humano. Então, eu posso sim errar. Mas não te dá o direito. Existe um não limite. te dá o direito de me agredir. Não te dá o direito de me estuprar. Só porque eu tô com uma roupa decotada, uma roupa curta, em lugar que você acha que é impróprio. Não me dá o direito. Cleonice, Tá? você está perfeita, é isso mesmo. Não te dá direito. Não me dá. E também, doutor, a área que é sua especialidade, que é medicina do trabalho, é a minha paixão. A minha Fico muito paixão. feliz. Eu falo de saúde e segurança, é 24 horas, não importa o tema que eu vou falar, eu falo de saúde e segurança num ambiente de trabalho salubre, que não te adoeça nem física nem psicologicamente. Ó, Cleonice, você vindo aqui, a doutora só deixa isso aqui muito melhor, que é o lugar de fala de vocês mesmo. Eu quero aproveitar aqui, para você nos assistindo, o doutor Herbert, eu estava conversando com ele, até falei aqui para a doutora Carmen, a Cleonice vai ouvir agora, falei para o Zé, conversando com ele sobre a violência, né? Sobre aquele caso drástico daquele criminoso que atropelou a menina e saiu por 1 quilômetro. E conversando com ele sobre esse caso. E para minha surpresa, ele olhou para mim e falou: Chiquinho, a minha esposa ela é cardiovascular. E a minha esposa e a equipe dela foi quem amputou as pernas daquela menina. Olha que triste. Então, olha como esse mundo é pequeno. Então, para vocês verem
né, que a situação não é brincadeira. E hoje essa pessoa foi entubada de novo. Hoje, né? Correndo muito Ó, risco de... mas vamos lá. Primeiramente, ela não foi minha esposa, né? Ela conhece, foi a equipe de ortopedia do Hospital Vermelhinho. Muito boa, diga-se de passagem. Ela, se Deus quiser, Deus acima de tudo. Exato. E agora está na mão de Deus. Ela teve uma quadro de melhora, porém teve outra infecção. Mas vamos ter certeza que muita oração, porque para Deus tudo é possível. Exatamente. Isso é importante. Mas eu queria aproveitar, a gente falta aqui mais 6 minutos, que 2 minutos eu queria que vocês falassem aqui para a gente se despedir dos nossos internautas, nossos amigos que estão nos assistindo e as nossas amigas. Mas eu queria me dirigir a você que está nos assistindo, você mãe, você pai, você tio, você avô. Preste bem atenção. Não podemos permitir esse tipo de agressividade com as mulheres. Ponto. Isso tem que acabar de uma forma ou de outra. Isso tem que ter fim. Não dá para ter mais 4 mulheres sendo assassinadas todos os dias nesse país. Você liga a televisão e o que você ouve é: uma mulher foi assassinada. Outro detalhe em relação à química e a álcool. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é tio, você que é tia, nós temos que ter tempo para os nossos filhos para orientá-los. Porque se a gente não tiver tempo para os nossos filhos, lamentavelmente, o traficante terá. Ele tem todo o tempo e toda a paciência. Chiquinho, É uma você me licenciatura. permite? Eu diria que para essas pessoas que estão nos ouvindo, que além de tempo para esses filhos, ela precisa dar o exemplo. É isso. Porque uma coisa é dizer para o filho: olha, não fume porque faz mal. E eu tô lá com um cigarro fumando. Fumando, é verdade. Né? Não adianta eu falar para essa criança: olha, a bebida faz mal, ela adoece. Mas eu estou bebendo. Mas aí eu tô bebendo. Aí na festa de aniversário do meu filho de 1 ano, de 2 anos, regado a bebida. E o filho presta muita atenção nos pais. São os exemplos. São os exemplos. Eles aprendem com os exemplos. Então, eu acho super pertinente o que você está dizendo, mas além de tempo, qual está sendo o meu exemplo? Perfeito, eu estou doutora. cometendo um erro pedagógico? Doutora Carmen, a senhora tocou num assunto muito importante, Cleonice. Muito importante, porque os pais é o exemplo. Sim. Os filhos se espelham nos pais. O Porreta tá lembrando um negócio aí pra você. O Porreta. Porreta é maravilhoso. Mas enquanto você vê a mensagem do Porreta, eu vou dizer, eu aprendi muito com o José Carlos. Porque um belo dia o sindicato começou a ser procurado com pessoas com independência química para tratamento e eu sendo do departamento de assistência social, falei, aí o Zé já estava, né, aqui conosco, estava iniciando aqui conosco, ainda nem estava fazendo todo um trabalho. E eu falei, Zé, eu preciso aprender. Ele me levou para o DENARC para fazer curso, DENARC, né? Fiz curso, aprendi muito com ele. E quando você fala, doutora, que o exemplo vem de casa, quantos pais, eu digo pai e mãe, pede para os filhos pôr o dedinho na bebida, pôr na boca, É verdade. pôr a chupeta, verdade. pede para acender o cigarro. E aí Pede para ir comprar o Isso, cigarro, e aí pede que para o pegar a adito cerveja que já na nasceu, geladeira. começa a desenvolver. É desde verdade. criança. Então, assim, Mas eu queria... o Zé Carlos me ensinou muito com a história de vida dele. Zé Carlos ensinou que eu muito a gente fui, aqui né? hoje. Eu Obrigado, queria Zé Carlos. pedir, vocês estão ouvindo aqui especialistas da área, e aliás, excelentes especialistas, excelentes profissionais, que se preocupam, gostam do que faz. É diferente. Não é só saber fazer, é gostar do que faz, é amar fazer aquilo que faz. E quando você vê esses profissionais darem essas orientações, é importantíssimo. É para a vida da gente, é para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos familiares. Orientá-los. Se droga fosse uma coisa que prestasse, não tinha o nome de droga. Se álcool fosse uma coisa que prestasse, só serviria para abastecer os nossos veículos, não para ingerir. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque a gente acha que é uma coisa simples, que a gente está colocando um monstro dentro da nossa casa,
e quando a gente abre os olhos e a gente acorda, pode ser tarde demais. Sim. É lamentável, mas essas coisas acontecem. Nailton Porreta colocou aqui em relação ao acordo coletivo dos atestados médicos, doutor, que o acordo, a convenção coletiva garante o aceitamento, a aceitação dos atestados médicos. Isso foi uma vitória mesmo, porque as empresas não aceitavam os atestados e hoje aceitam. Mas o tempo acaba nos extraindo aqui. Ô Chiquinho, dá tempo de mandar um abraço? Pode, fica à Falta vontade. pouco, Chiquinho. Falta 4 minutos. Eu vou falar minutos. só deixa rapidinho. Chiquinho, eu queria muito agradecer o senhor, foi muito bom A pra mim. você, sou seu amigo. Você é meu amigo de verdade. É isso aí. E ele vai lá, não, o Chiquinho tá indo me visitar, graças a Deus. Eu quero agradecer o convite, pra mim foi muito, muito produtivo. Agradecer a presença da doutora Carmen, Cleonice, foi muito bom você aqui, José, muito obrigado. E mandar um abraço rapidinho, José. Fica à vontade. Pro pessoal lá da garagem que eu trabalho, do Carvalho, Binho, o Eduardo, todo mundo ali, que foi muito bem recebido pelo pessoal. Fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo. Precisar de mim, contem comigo, eu tô sempre lá, pode conversar, desabafar, eu tô lá para trabalhar, vamos junto nessa saúde, vamos melhorar todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado, doutor. Eu que te agradeço. Doutora. Eu quero agradecer o convite, me senti muito, muito bem aqui, muito tranquilo. Foi muito gostoso mesmo. Passou o tempo que eu não vi. Viu rapidamente, não né? vi. Mas a gente vai convidar a senhora novamente aqui, viu? Porque será o tema é brilhante, o tema é espetacular. Será um prazer, né? E o que eu deixo de mensagem adicção é doença. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Nós precisamos olhar para isso. E principalmente esse trabalho preventivo com as nossas crianças. Isso é importante. Isso é. Isso é importante, doutora. E que o colaborador que tenha essa doença não tenha vergonha de procurar o Dr. Herbert. É isso? Porque isso é uma doença, não é sem vergonhice. E tudo que fala pra mim fica só entre eu e o paciente, pelo amor de Deus. Lá é um lugar muito bom pra procurar ajuda mesmo, viu? E vai conseguir ter qualidade de vida. Com certeza. Maravilha, doutora. Muito obrigada. Cleonice, E eu quero agradecer mais uma oportunidade, porque eu já estou Vai ter ficando várias, arroz, viu? Se já estou Deus já quiser. tô sendo arroz de festa, tanto que eu falei, vou lá ver o pessoal, não tinha intenção de estar aqui, mas eu quero dizer para vocês da importância da prevenção. Não existe outra palavra que não seja prevenção. Tá bom? Então você tem que prevenir, tem que buscar ajuda, sim, em todos os sentidos. Na violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, em todos os sentidos. Na saúde mental, sentiu qualquer probleminha, qualquer diferença no seu comportamento, procure ajuda. Para isso nós temos então a equipe toda médica para estar nos atendendo. E falando da sua categoria, o quanto é importante a sua categoria. E essa categoria são funcionários, trabalhadores que precisam estar, não só fisicamente, mas psicologicamente, para poder conduzir todas as outras pessoas que elas conduzem. Então, obrigada pela oportunidade. Feliz Natal, boas festas, que nosso Pai do Céu, independente da religião, traga muita saúde, paz e prosperidade a todas e todos. Obrigada. Perfeitamente. Eu quero aqui muito agradecer ao José Carlos. Obrigado, Zé, pela sua participação aqui. Obrigado, doutor Herbert, de coração aqui pela sua participação. Doutora Carmen, muito obrigado. Obrigada, Cleonice, você é nossa irmãzana do coração. Fabinho, obrigado. Esdras, agradecer o presidente Patá. E dizer a você que nos assiste, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência conosco aqui, nos assistindo. Espero que a gente tenha levado informações que sejam importantes a vocês. E aproveitar, hoje é dia 16, a gente vai encerrar o nosso programa de hoje. Voltaremos só o ano que vem agora, com a nossa programação, não é isso, Fabinho? Isso. Mas eu queria aproveitar, dia 6, a gente estaremos aqui no mesmo horário, às 18 horas, e dizer para você um Feliz Natal, que Deus te abençoe, você e seus familiares, com muita saúde, muita paz, e que seja um ano de 2026 repleto de saúde, realizações, e que tudo o que você deseja na sua vida, Deus possa lhe proporcionar, além do mais, aquilo que você espera. É o que a gente deseja de todo o coração a você, que seja um ano assim maravilhoso, espetacular, e que você curta com sua família esse final de 2025 e que adentre 2026 com muita saúde, muita força de vontade e muita esperança no seu coração, e que Deus sempre esteja na sua vida. Meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Obrigada. Certo, Fábio?